O nosso mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, ele veio do continente africano. Como que ele veio? Novamente, através do tráfico negreiro, né? A escravidão é que trouxe o mosquito para cá, para o continente americano, e aqui ele acabou se instalando. Como ele veio do tráfico negreiro através do homem, se instalou na periferia, no domicílio do homem, ele acabou sofrendo mutações. Então, ele evoluiu para conviver com o homem. Ele não pica mais o sangue de outros animais, ele prefere o sangue do homem. Na antena do mosquito, a gente tem mais de 100 estruturas que reconhecem as substâncias voláteis. Quais substâncias são essas? São as substâncias principalmente que são exaladas da pele humana. Então o mosquito reconhece essas substâncias e ele vai guiando da onde essas substâncias vieram. E aí ele encontra a pele humana. Então ele é programado para encontrar o homem. Não adianta a gente se esconder. O mosquito acha a gente por causa dessas substâncias. Lógico que tem outras maneiras também, através da visão, vibração e tudo mais. Esse mosquito, ele pica mais de uma pessoa para fazer a postura dos seus ovos. E durante, ao longo da vida, ele acaba picando 300 pessoas. Na vida dele, que vai de 1 mês a 1 mês e meio. E um mosquito acaba gerando até 1.500 outros mosquitos. Agora, olha que coisa interessante. Na hora que ele suga o sangue do homem, ele vai depositar os seus ovos, né? Principalmente não, somente a fêmea do mosquito. Ela coloca os ovos em recipientes de águas diferentes. Então, aquele velho ditado, nunca coloque os seus ovos na mesma cesta. O mosquito já faz isso há muito tempo. Ele deposita os seus ovos em locais diferentes. Esses ovos, eles são resistentes. Então, se ele coloca o ovo numa região e, eventualmente, por causa da temperatura, seca aquela água, o ovo fica resistente por mais de 1 ano, esperando novamente outras águas de chuva. Foi dessa maneira que o outro mosquito transmissor da dengue, que é o Aedes albopictus, que ele veio da região da Ásia para cá. Então, os inquéritos epidemiológicos mostram que o comércio de pneus trouxeram os ovos ressecados, mais viáveis, sobrevivendo à ausência de chuvas, e trouxeram o mosquito para a nossa região. O mosquito, quando ele encontra a água e deposita os ovos, esses ovos eles vão eclodir. Então você tem a fase do ovo, da larva, da pupa e do adulto. Esse período dura, em média, cerca de 10 dias. Mas, se a temperatura aumentar, essa água vai secar. Então, qual é a estratégia do mosquito? Quanto maior a temperatura, esse período encurta, porque ele tem que aproveitar a água que vai logo se secar. E aí esse mosquito acaba adquirindo a forma de adulto, ele sai e aí ele começa a agredir outras pessoas. Então ele tem uma estratégia evolucionária que favorece a proliferação dele. E também tem uma estratégia para se disseminar. Aí vem as alterações climáticas. Então, se o homem ajudar aquecimento do planeta, se o homem ajudar nas alterações climáticas, invernos menos rigorosos, os verões mais chuvosos, aí ele vai se alastrar com mais facilidade, principalmente através do transporte de materiais que têm os ovos secos que vão eclodir em outras regiões. Dessa maneira, a gente teve uma disseminação do Aedes no continente europeu, mas não do nosso Aedes aegypti, mas de um outro tipo de mosquito que é o Aedes albopictus, que também transmite a dengue. Esse Aedes albopictus, ele veio do continente asiático através do comércio e ele acabou chegando na região da Europa. Só para a gente ter uma ideia, em 2005, a gente teve algumas epidemias importantes pelo vírus chikungunya lá no Oceano Índico, em 2005. Principalmente na ilha de Reunião, que é uma ilha que o território é francês. Portanto, um monte de franceses passam férias nessa ilha Reunião. E naquela época, em 2005, por causa da epidemia, muitos viajantes voltaram para o continente europeu, para a França, e ficaram doentes lá pelo vírus chikungunya.
O governo quis fazer um rastreamento dos mosquitos para prever ou evitar o risco de uma epidemia, e ele descobriu o mosquito Aedes albopictus somente em uma região, no sudeste da região da França, perto da cidade de Nice. Era ali que, em 2005, existia o Aedes albopictus. De lá para cá, o rastreamento mostrou que esse Aedes albopictus, ele dominou todo o território francês, exceto uma pequena faixa no norte da França. Então você foi colonizado pelo Aedes albopictus, não só na França, na Espanha, na Itália, na Grécia, em outros países do Báltico, no sul da Alemanha. Logicamente, tudo isso foi pelas alterações climáticas, aquecimento do planeta, invernos menos rigorosos. Então a gente tinha a presença agora do mosquito, só faltava a chegada de viajantes doentes com o vírus no sangue para o mosquito se infectar. E foi isso que aconteceu em 2023. Doentes da região do Caribe voltaram para a região da Europa, e aí a gente começou, de 2 anos para cá, a ter casos de dengue na Europa. Então a gente tem casos principalmente na Espanha, na Itália e na França, e a comunidade científica está em alerta do que isso pode acontecer, se a gente vai mesmo conviver com dengue na região europeia. Lógico que não é epidemias como a gente tem na região dos trópicos, mas são os primeiros casos que começaram a aparecer de pessoas que ficaram doentes lá mesmo nesse território. E existe um detalhe a mais. O Aedes albopictus, ele é mais resistente ao frio do que o Aedes aegypti. Então, enquanto o Aedes aegypti se dissemina com muita facilidade nas regiões tropicais, o continente europeu cria condições climáticas para o Aedes albopictus poder permanecer e se multiplicar. No final do século XIX, as pessoas de posse da região do Rio de Janeiro, elas fugiam do verão do Rio de Janeiro, que era a época das epidemias de febre amarela, e elas passavam o verão todo nas suas casas nas montanhas, que era Teresópolis e Petrópolis, por exemplo. Então, hoje em dia, se alguém quiser fugir do nosso verão da dengue para evitar a dengue e morar durante o verão na Europa, não pode mais fazer isso, porque agora a gente tem dengue na Europa.